Olá, meus amigos, que Deus abençoe. São 17 horas mais 53 minutos. Daqui a pouco nós iremos realizar a oração das 18 horas. Nós vamos falar com o nosso Deus e fazemos então a oração das 18 horas. A dona Selma já está conosco, a dona Sara, a Andréia Silva também já está conosco para o momento da oração. São 17h53, 17 horas mais 53 minutos. As pessoas estão conectando aí. A Fabienne Assis, a Cleidiane Bezerra, a Tati Pereira já está conosco para o momento da oração. 17h54. Você também pode conectar aí com a gente para o momento da oração, tá bom? Nós estávamos falando hoje, na oração do meio-dia, com relação ao ouvir a voz de Deus, a parar para dar atenção, ouvido, Osilene Ferreira, a voz de Deus. E aqui nesse versículo que nós estávamos lendo, ô Vanusa, que fala que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ô Valéria Martins, ô dona Roselane Pacheco. Então, aqui continua dizendo assim: é um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, aquele que ouve a palavra de Deus. O Juju já está para sair do hospital essa semana, né? Graças a Deus, dona Selma. Graças a Deus, né? Então, aqui diz o seguinte, que o homem que ouve a palavra, o homem que ouve a palavra de Deus e ele pratica essa palavra, ele ouve a palavra e ele pratica essa palavra, ele é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, ô Fabiana, contra aquela casa que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Então, a pessoa que ouve a palavra, ô Dona Maria, e ela pratica, quer dizer, ela ouve a palavra de Deus e ela começa a viver essa palavra. Ela coloca essa palavra em prática na sua vida. Na sua vida. Ela não é simplesmente só uma ouvinte. Ela é ouvinte praticante da palavra. Então a vida dela é como uma casa que foi edificada sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram de ímpeto contra essa pessoa, que é essa casa, comparada a essa casa, ô Dona Antônia, ô Érica Félix. Então, Gislaine, essa casa que foi edificada sobre a rocha, ela não caiu. Mesmo as tempestades vindo contra ela. Ou seja, a pessoa que tem a sua vida edificada na palavra de Deus, pautada na palavra de Deus,
Pode vir as tempestades, ô Cláudia Lima. Pode vir, ô Silma, os ventos, os rios transbordam. Vem, sabe, tudo enquanto é tipo de problema em direção à vida dela. Ela enfrenta uma tormenta de problemas, mas a vida dela não afunda, ela não cai, exatamente porque ela está edificada na palavra de Deus. E a palavra de Deus não falha, minha amiga, meu amigo. A palavra de Deus é a garantia para você, para mim, para nós. A palavra de Deus, quando nós confiamos nessa palavra, quando a nossa vida está apoiada nessa palavra, dona Rosana, então, vem as lutas, vem as tempestades, vem os problemas. Ô Gislaine Silva, Eduardo, o nome do seu filho, né? E Luiz. Eduardo e Luiz. Tá bom. Então, ela não cai. As pessoas se levantam contra você, falam mal de você, inventam coisas de você. Você é perseguido por causa da sua fé. Você é criticado por causa da sua fé. Você enfrenta problemas na família, problemas financeiros, problema de saúde. Você enfrenta problemas de ordem espiritual. O diabo se levanta. Quer dizer, uma série de problemas se levantam contra a sua vida, mas você não cai. Por que você não cai? Porque você está edificado sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Por isso que nós vemos pessoas que estão há anos na igreja, tem anos na igreja, já passaram por uma série de problemas, enfrentou as perseguições conosco que a igreja enfrentou no passado e tem enfrentado. Ela estava na igreja quando a igreja já era criticada, quando o país perseguia a igreja, quando a Rede Globo perseguia a igreja, quando as fake news falam da igreja, mas ela não liga. Ela está firme, por quê? Porque ela só tem olhos para Deus. Ela só tem olhos para a palavra de Deus. Ela só tem ouvidos para a palavra de Deus. Então ela fica firme. Vem as tempestades, vem as lutas, vem as barreiras, mas ela está ali firme. Firme. Olhando para Jesus. Olhando para a palavra de Deus, apoiada na palavra. Ela não se afasta, ela não arreda o pé da palavra de Deus. Mas a Bíblia também diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ele pode estar dentro da igreja. Ele está dentro da igreja, ouvindo a palavra. Ele tem 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, 100 anos na igreja, ouvindo a palavra, mas não as pratica, não pratica aquilo que ouve, que aprende da palavra de Deus, então ele será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, edificou a sua casa, Oléia de Betim, edificou a sua casa, de Contagem, né?
edificou a sua casa sobre a areia. Aí eu te pergunto, se você constrói uma casa em cima da areia, o que você acha que vai acontecer? Assim são as pessoas que estão na igreja, que ouvem a palavra e não praticam. A vida dela, ô Cristina Cesário, está sendo edificado em cima da areia. Ela até está na igreja, ô Dona Maria Elizabeth. Ela vem à igreja, ela gosta da igreja, ela gosta das reuniões, das orações. Mas a casa dela está na areia. Então, sabe o que vai acontecer? Aquela casa que foi edificada sobre a rocha, ela enfrentou a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra ela e ela não caiu. Não é verdade? Mas essa que foi edificada na areia, caiu a chuva, a mesma tempestade que veio para aquela que está construída na rocha, também veio para aquela que foi construída na areia. O Laís Barbosa, de Belo Horizonte. Então, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ela desabou. Por que ela desabou? Porque ela não foi, ô Sandra Nascimento, ela não foi construída na rocha, ô Dona Laís Barbosa. Deus te abençoe. Aquela casa, ou seja, aquela pessoa, ela não edificou a sua vida na palavra de Deus. Ela estava na igreja. Mas quando veio a tempestade, quando veio uma notícia ruim, ela se abalou. Aquela notícia ruim que ela recebeu, a perda de um familiar, de um ente querido, por ela não estar edificada na rocha, ela desabou. E o tempo passou, tem passado, e ela não consegue se levantar. Não consegue. Por quê? Tudo porque a vida dela está edificada na areia. Você tenta ajudar, você tenta de tudo, você dá uma palavra para aquela pessoa, você ora por ela, mas ela não se levanta. Você faz de tudo por ela, falta carregar a pessoa no colo, mas ela não tem estrutura, espiritualmente falando. Ô Socorro Barros, porque ela está na areia. E na areia, qualquer ventinho vai derrubar a sua casa. Na areia, qualquer chuvinha vai derrubar a sua casa. Na areia, se alguém falar de você, e alguém chegar e falar, ó, fulano está falando de você, você larga Jesus porque fulano falou de você. Parece que é Jesus que falou mal dela. Porque ela larga Jesus. Ela larga Deus. Ela larga Deus, ela larga a obra de Deus, ela larga a casa de Deus, porque alguém falou dela. Porque alguém disse que não gosta dela. A culpa é Deus. Então por quê? Porque essas pessoas, infelizmente, elas não estão edificadas na rocha. Então não tem estrutura. Se a sua vida não estiver apoiada aqui, ó, nessa palavra, minha amiga, meu amigo, esquece. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente orar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não edificar a sua vida na palavra de Deus, você pode ter anos de igreja,
Quando vier as tempestades, você não vai aguentar. A sua vida, minha amiga, meu amigo, tem que estar edificada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Se não estiver na rocha, vai vir a tempestade mais cedo ou mais tarde e você não vai suportar. Essa é a verdade. Ô Rosilene Ramos, essa é a verdade. Por isso que você tem que meditar nisso aqui, ó, todos os dias. Isso aqui tem que fazer parte da sua vida. Senão, pastor, ore por mim. Eu oro, tem problema. A oração, de repente, vai resolver o seu problema naquele momento, de uma dor, de um problema. Vai. Mas você vai ter problemas, vai enfrentar dificuldade, lutas, e você não vai suportar. Não vai aguentar. Essa é a verdade, minha amiga e meu amigo. Vamos falar com Deus agora. É momento de oração. Vamos falar com Ele. Meu Pai, nós oramos agora em favor do Teu povo. E eu peço ao Senhor, nesse momento, meu Pai, por aqueles que estão na igreja, frequentam a igreja, vêm à igreja, mas que infelizmente até hoje a sua vida não está edificada na Tua palavra, na rocha. São pessoas, meu Pai, que elas vão e voltam, elas são inconstantes na Tua casa. Ela vem uma época na igreja, em outra época ela sai, ela frequenta uma semana, falta 2, um mês ela frequenta, falta 2 semanas, ela nunca se firma, meu Pai. Quando o cerco aperta para o lado dela, o diabo aperta o cerco, ela corre para a igreja. Quando dá um refrigério, que ela consegue respirar, ela sai. Ela volta a desaparecer. E assim tem sido muitas pessoas. Inúmeras as pessoas, espalhados por esse Brasil afora e por esse mundo afora. Pessoas que quando enfrentam tribulações, quando enfrentam problemas, quando se deparam, meu Pai, com uma situação adversa, um vento contrário, ela cai, ela fraqueja. Uma notícia ruim, ela se entrega. A perda de um familiar, ela se entrega e não consegue se levantar. E ela fica gemendo, sofrendo. Ela fica, meu Pai, sabe, trancada naquele mundinho dela, no mundinho dele, e não tem forças para reagir. A gente fala, a gente dá uma palavra de fé, mas parece que a pessoa está anestesiada, parece que ela está engessada, ela caiu e ficou caída, prostrada. Mas o problema, meu Deus, está onde ela edificou a sua casa. A casa dela foi feita na areia. E quem constrói na areia não pode esperar boa coisa. Porque mais cedo ou mais tarde, a tempestade vem, a chuva vem, o vento vem, o rio transborda. E vem ao encontro daquela casa, meu Pai. E por ela ter sido feita na areia, por ela estar sobre a areia, ela cai, destruindo aquela família,
causando um estrago, uma ruína muito grande. Isso nós temos visto ao longo dos dias, dos tempos, dos anos. Quantas pessoas, meu Pai, que estavam na igreja, supostamente estavam firmes, batiam nas mãos e dizia para o diabo: você está amarrado, diabo, você está amarrado, pode vir quente que eu estou fervendo. Só que ela estava fervendo sobre areia, a casa dela estava sobre areia. E quando o diabo veio, quando veio a tempestade, ela caiu, ela não resistiu. Ela batia o pé dizendo: eu estou na fé. Mas hoje ela não está mais. Eu estou pronta para o que der e vier. Hoje ela não está mais. E muitos que estão na igreja, que dizem a mesma coisa, muitos têm pensado em abandonar a fé. E muitos têm aproveitado essa quarentena, essa pandemia, para se dar o luxo de ficar em casa, meu Deus. Mesmo não sendo do grupo de risco, se dão ao luxo de ficar em casa, querendo cultos online pela TV, sem ter que sair de casa. Tem muitos dizendo que maravilha que o culto é transmitido pela televisão, eu não preciso ir na igreja, porque eu posso assistir aqui deitada no sofá. Se acomodaram, estão edificando a casa sobre a areia, porque estão com preguiça de estar na tua casa. Preguiça, meu Pai, desânimo, quando ela deveria ter prazer de estar na tua casa, quando ela deveria ter saudade do teu altar, como muitos falaram, quando a maioria das igrejas não tinha reunião, ela dizia: eu estou com a saudade do altar, estou com saudade da igreja. Hoje que a igreja está funcionando com 30% da capacidade e ela pode ir na igreja, ela continua em casa. Ela continua em casa, meu Pai, sem tomar atitude, sem tomar decisão, querendo fazer corrente dentro de casa. Oh, meu Deus, desperta essa pessoa, desperta essa criatura, meu Pai, desperta esse povo, anime essa criatura, dê o espírito de vida, sopra do teu espírito, do teu poder nesse corpo, para levantar essa pessoa e tirar esse espírito, meu Pai, esse espírito de preguiça, esse espírito do desânimo, seja arrancado desse corpo agora. Essa fraqueza, essa debilidade, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe essas pessoas, fortalecendo, meu Deus. Abençoe aquelas que oram conosco agora, aquelas que estão nesse propósito de oração, ao meio-dia, 18 horas, às 11 da noite e também às 3 da madrugada. Venha abençoar, meu Pai. Visita aqueles que estão doentes. Nós temos os nomes, centenas de nomes de pessoas, e dentre elas, várias estão com problema de saúde. Que o Senhor possa visitá-las, como o seu José Carlos, o Yuri. Visita, meu Pai. Visita essas pessoas e dê a elas saúde, dê a elas forças. Aqueles que testaram positivo para o coronavírus, meu Pai, que esse vírus venha a ser arrancado de dentro dela. Essa praga, essa maldição, seja arrancada agora pelo poder da fé. Abençoe o seu Gonçalo lá na casa dele. Graças a Deus ele já saiu do hospital, já está em casa. Que o Senhor possa, meu Pai, dar uma boa recuperação, que haja cicatrização daquela cirurgia que ele fez nos seus pés. Em nome de Jesus, que venha cicatrizar sem dores, meu Pai. Que a tua mão possa passar
em cima daquela cirurgia e restaurar os pés desse homem. Abençoe os Juarez, meu Pai, nós te agradecemos. Abençoe a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, ô Dani. Deus abençoe a todos. Se anime, minha amiga, meu amigo. Coloca a tua vida na rocha, que é Jesus, para que você possa continuar na fé, porque os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são maus. E nós precisamos da força de Deus. Sem ela, eu e você, ô Fabiola, ô Fabienne, não teremos condições de prosseguir. Sem Jesus, sem Deus, não temos condições. Temos que nos apegar mais ainda a Ele, mais e mais. Ô Valéria Martins, tá bom? Deus abençoe você, Vanúzia. Deus abençoe, Cleidiane. Quando for 10 para as 11 da noite, a gente volta, tá? Pega firme. Vamos segurar firme e forte na mão de Deus. Porque sem Ele, minha amiga, passe o que passar, enfrente o que tiver que enfrentar, mas não largue Jesus. Não solte das mãos de Deus. Segure firme nas mãos dele. Segure firme nas mãos de Deus. E prossiga. E continue. Porque se você soltar as mãos dele, acabou. Já era. Deus te abençoe. Detalhado de defeitos.